todos os estudantes maravilhosos, né? Professores, quem estiver aí assistindo a nossa aula, né? Estamos aqui para mais uma aula incrível. E eu tô falando isso da minha cabeça, sobre, né, os nossos aprofundamentos aí. Vamos continuar aí na nossa jornada. A gente já avançou até que bastante. Estamos aí no nosso desenvolvimento 3, né? E pra gente começar essa aula, a gente vai ali fazer a sessão Remember. Sempre importante fazer a sessão Remember. Lembrando também meu nome. Sou a professora Fabiana, né, professora de Sociologia aqui do Centro de Mídias. E estamos juntos nesse itinerário que, ó, chuchuzinho. Então, bora começar. Vai aparecer aí pra vocês, né? Então, o nome, né? Todas as informações. Então, a gente tá aí no nosso aprofundamento, né? Os aspectos socioculturais da alimentação. Na atividade número 1, né? Essa é a nossa aula de desenvolvimento número 3. O nosso aprofundamento especificamente é a cultura do solo, do campo à cidade. A nossa unidade curricular, o indivíduo e o ambiente. E o nosso componente aí, que é o componente número 5, aspectos socioculturais da alimentação. Como vocês sabem, as nossas aulas, elas também ficam no repositório. Então, no repositório, você tem como baixar o PPT e tudo mais. Então, essas partes que a gente sempre deixa no PPT para vocês se guiarem, né? Que é ali um resuminho do componente, né? Explicando um pouco sobre o que a gente vai estudar, né? Os eixos estruturantes, essas partes vocês podem baixar e ler com calma, né? Como a gente já falou sobre isso, a gente só dá aquela lembrada que os nossos eixos é a investigação científica e os processos criativos. Então, por se tratar de um aprofundamento, a gente realmente está aprofundando, está trazendo aí talvez assuntos que a gente... Não é nem que a gente não teria, que provavelmente a gente não trabalharia ali num currículo comum, porque justamente a gente, nesse modelo, a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais o que a gente está estudando. E, obviamente, estamos falando aí sobre processos criativos, né? Pensar, né, sobre soluções. Quando a gente fala que o processo criativo não é só você criar uma obra de arte, não é só você fazer o mão na massa, mas os processos criativos também são as reflexões, as análises críticas, né? E, muitas vezes, a proposição aí de possibilidades de resolução de problemas. Então, a gente tem aí esses dois eixos maravilhosos para caminharem junto com a gente. E, por curiosidade, a gente também tem as habilidades específicas, né? Porque como a gente está no nosso aprofundamento de ciências humanas com ciências da natureza, essas são as nossas habilidades de ciências humanas. Tá vendo ali no meio? Tem um CHS, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E agora a gente vai efetivamente para a nossa aula, né? A gente tá falando ali sobre cultura, na verdade, se a gente for ver o próprio nome do componente já fala, né? Aspectos socioculturais da alimentação. Então a ideia é que a gente explore muito esse conceito de cultura. Vocês já falaram sobre isso na primeira série, e é por isso que eu falei que, por ser um aprofundamento, a gente tem possibilidade de ver temas, ou talvez trabalhar eles de um olhar que a gente não poderia fazer isso nas nossas aulas, devido ao cronograma, enfim, né? Então, vocês já viram cultura na primeira série, a gente já ali na introdução fez a sessão Remember, flashback, voltamos com todas essas informações, né? E a gente tá indo gradativamente discutindo um pouco mais, justamente para que a gente cada vez mais tenha mais autonomia para poder fazer essas pesquisas científicas, essas análises críticas, porque a gente vai ter um repertório, ó, maravilhoso. E hoje a gente vai falar um pouco desses desdobramentos da cultura, né? E eu queria nessa aula, vamos dizer, a minha proposta é que a gente hoje comece a entender um pouco melhor por que quando a gente fala sobre esses aspectos socioculturais da alimentação, a gente também está falando sobre geografia, a gente também está falando sobre biologia, a gente também está falando ali sobre outras áreas, né? E que por mais que a gente, na escola, a gente tenha essa visão, e é óbvio, né, que muitos de nós somos especialistas, então obviamente a gente vai trabalhar o nosso conteúdo, mas que quando a gente fala sobre a aplicação dessas coisas na vida, as coisas não acontecem de maneira desassociada, né? Você, como ser humano, você não é uma pessoa, tem a hora do biológico, a hora do social, a hora do filosófico, a hora disso. Não. Quando você está vivendo a sua vida, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então a ideia é que a gente comece a perceber como essas coisas acontecem
acontecem juntas, né? E que quando a gente faz essas análises, quando você assiste uma aula de biologia, de química, sociologia, enfim, que a gente comece a ter essa capacidade melhor, porque essa capacidade eu sei que você tem, porque você é incrível. Isso aí não é uma dúvida, nem um questionamento. Mas que a gente melhore as nossas habilidades de pensamento abstrato, que a gente consiga olhar essas coisas e relacionar elas, né, com o que a gente vive, com o que a gente está vendo em outras situações, em outras aulas, enfim, em outras possibilidades. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre determinismo, né? Porque quando a gente fala de cultura e tudo mais, a gente sempre vai falar sobre que a cultura é essa junção de coisas, né, que fazem com que a nossa sociedade ela tenha significado, que faça com que a vida seja até melhor e mais divertida e mais interessante de se viver. Mas quando a gente também fala sobre cultura, a gente fala muito sobre preconceitos culturais, que foi quando a gente falou pra vocês sobre cultura popular e a cultura de massa, né? Em que muitas vezes a cultura popular, ela ganha ali uma conotação meio negativa, que a cultura de... Aliás, que a cultura erudita de massa, olha, louca. Que a cultura erudita, ela também ganha um peso que não existe, né? Não existe essa ideia de que uma cultura é melhor do que a outra, ou você é mais inteligente ou mais chique, porque você consome determinados tipos de coisa. Essas determinações não existem, né? Mas quando a gente abre para um aspecto global, né? É claro que a gente também vê isso nos nossos micro-universos, que eu acho chique falar micro-universo, né? Que a gente vê no nosso micro-universo, mas a gente vê ao redor do mundo, é que muitas vezes a gente acha que as pessoas, elas são determinadas, né? Tipo, eu, Fabiana, eu vou ser assim porque eu nasci no Brasil, eu nasci em São Paulo, eu nasci do jeito que eu nasci, né? Então, a gente tem muito essa questão de determinismo, né? De dizer que, eu não falo com uma pessoa de determinado país porque essa pessoa de determinado país são frias. Ou, um ótimo exemplo, a gente pode até pegar exemplos de países famosos, assim, grandes, por exemplo, alemão tem uma fama de ser muito rigoroso e muito sério, e enfim, a gente, quando você vai falar com uma pessoa, porque não sei o que, a Alemanha, não, eles são muito frios, eles são muito sérios, né? Aí você vai falar de uma pessoa sobre o Brasil, não, todo mundo no Brasil é baladeiro, é do rolê, abraça todo mundo, né? Só que esses determinismos que a gente muitas vezes coloca, eles não existem. A gente, obviamente, é influenciado pelo lugar que a gente vive. E isso tem um peso muito grande em quem a gente é. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas não determinam. E a palavra é determinar. Porque determinar é realmente você dizer que as coisas vão ser daquela maneira. Não são determinantes. Se fosse assim, a gente seria todo mundo igual. Eu estaria aqui vestida de escola de samba. Qual que é mesmo o nome? Rainha de bateria, que fica com as penas, né? É isso. Eu estaria aqui, porque muitas vezes quando a gente fala sobre o preconceito dos gringles com a gente fala sobre essa visão de que aqui no Brasil a gente estaria carnaval, eu estaria jogando futebol, não sei jogar futebol, por isso eu sou muito ruim nisso, estaria com plumas e viver no carnaval. Então, essas questões de determinismo cultural são muito complicadas. E houveram muitas correntes de pensamento falando sobre essa determinação. A gente vai ver o exemplo de 3, né, que vai aparecer aí na tela. Esse determinismo, ele vai ser, essa corrente teórica, é justamente dizer que certos aspectos determinam as ações das pessoas. E essas pessoas, por sinal, sou eu e você. Então, um deles é o determinismo geográfico, que nele ele vai falar que o meio em que a gente vive determina quem a gente é, né? Muito além das nossas ações. Então, óbvio, o ambiente tem um peso. Claro, eu moro no Brasil, tá mega calor, né? A gente tava até aqui comentando antes da aula que tá um calor que, assim, a gente está apenas, assim, se desfazendo em suor. E tá tudo bem, né? Mas isso vai determinar o fato que eu não vou estar aqui com uma roupa de neve, que eu não vou estar encapotada, né? Pra dar essa aula. Mas isso não vai determinar se eu sou uma pessoa mais sociável, mais amável, eu vou ser uma pessoa mais fria, mais calculista, que eu vou ser uma pessoa mais fechada. Essas coisas não vão determinar. Né? Quando a gente fala sobre determinismo biológico, por exemplo, né, ou determinismo genético, é quando a gente fala que o comportamento humano ele é totalmente estabelecido pelos nossos genes, né? E pelas coisas que compõem quem a gente é. E aí, mais uma vez, né? Eu sei que pode ficar repetitivo, mas a ideia é essa. É a gente entender que essas teorias, elas têm a mesma
ideia, né? Elas só mudam o ponto de atenção. Dizer que o meu corpo determina quem eu sou é muito complicado, né? Não é porque às vezes eu tenho alguma condição, né? Ou eu, por exemplo, tenho alguma deficiência que isso vai determinar quem eu vou ser, as atitudes que eu vou ter ou as possibilidades que o mundo tem para me oferecer, né? É óbvio que quando a gente nasce com o nosso próprio corpo, a gente tem que aprender a lidar com ele, a gente precisa conhecer o nosso corpo, né? E entender o que a gente pode fazer com ele, né? Entender também as nossas limitações, as nossas não limitações, e não só físicas, mentais. Mas o fato de que eu nasci quem eu sou, né? Ou seja, com as condições que forem, não vai determinar se eu vou ser uma boa pessoa, uma má pessoa, se eu vou ser obrigatoriamente uma pessoa que não vai se dar bem na vida ou que vai se dar bem na vida. É aquilo que a gente fala. Não é porque muitas vezes, sei lá, vou dar um exemplo, que a gente tem depressão, né? Que isso significa que você não vai alcançar nada na vida, né? Por sinal, você pode estar aqui no meu lugar, dando aula como eu, vivendo a vida como você gostaria de viver, né? Então, esse também é outro problema. Da mesma maneira, a gente tinha o determinismo social, que era o que a gente estava brincando um pouco, né, ali atrás. Que é quando a gente fala que o meio que a gente vive determina as nossas ações na vida. Então, é dizer que só porque eu sou brasileira, eu vou estar aqui vivendo carnaval, escola de samba, entendeu? Que eu vou estar lá na galera no carnaval. Gente, eu normalmente nem dou rolê no carnaval. E isso não me faz menos brasileira, menos paulista, né? Por exemplo, declarações polêmicas. Eu, por exemplo, prefiro o cuscuz nordestino do que o paulista. Falei, joguei pro mundo, né? Sou paulista, muito orgulhosa do lugar onde eu nasci, muito orgulhosa de ser brasileira, e isso não me faz menos orgulhosa ou menos paulista, menos brasileira, por eu ter outras preferências, por eu gostar de outras coisas, né? Então, a gente entender que o mundo, obviamente, todas essas condições, elas têm um peso sobre a gente, é importante, mas entender que elas não determinam, né? Não é, por exemplo, eu sou super branca, eu sou, tipo, muito clarinha, e pessoas com a pele muito clara se queimam muito fácil no sol, né? Normalmente não passa não chega na fase de bronzeamento, ir pro sol, queimadura, né? Mas hoje, você não pode dizer... ninguém pode dizer pra você, se você tem uma pele muito branca, se você se queima muito fácil, que você não pode ir para o sol, que você não pode curtir uma praia, que você não pode ser a mega fã de praia, surf, enfim, vida litorânea, né? Cara, passa um protetor solar, vida que segue. Então, é entender que a gente tem que, obviamente, conhecer o lugar que a gente vive, né? A gente tem que se encontrar, se autoconhecer e conhecer ao nosso redor, mas essas coisas não são determinantes. E para isso eu trouxe alguns exemplos, e alguns exemplos tops. Porque a gente é o quê? Investigador científico. Então, primeiro, eu trouxe duas sociedades que são bem diferentes para que a gente coloque à prova um pouco disso que eu tô falando. Primeiro, vai aparecer essa imagem super fofinha para vocês, que tem ursos polares, iglus e um monte de coisas fofinhas de neve. Frozen total, let it go. O que é isso? Aqui em cima... Deixa eu habilitar a caneta que eu esqueci de habilitar lá no começo. Vamos lá. Aqui, vocês estão vendo esse nome Inuit. Os Inuits, eles são um povo que vive, até hoje, muito lindos e maravilhosos, no norte, né? E quando a gente fala no norte, é norte ártico, tá? Esse norte ártico, quando a gente fala, eles normalmente estão ali, bem no finalzinho ali no Canadá, Groenlândia, ali no Círculo Polar Ártico, se eu conseguir falar, né? Então, o que acontece? A gente conhecia eles como esquimós. E durante muito tempo, eu também falei esquimó. E aí, quando eu fui fazer a minha pesquisa, enfim, tava vendo os documentários, eu descobri que, na verdade, esquimó é uma palavra meio pejorativa, sabe? É meio a ideia de que a gente olhar pra uma pessoa que é de um povo indígena e falar pra ela, você é um índio. Não é índio, né? Ela é de um povo indígena e provavelmente esse povo, né, tem as suas próprias determinações. Inuit é o nome correto, né? É o nome realmente desse povo, que é o que a gente chamava ali de esquimó, né? O que ficou conhecido como esquimó. Só por curiosidade, esquimó significa comedor de carne, tá? Então por isso que eles têm esse nome. O que acontece?
Essas são pessoas que vivem numa região muito difícil de viver. O Ártico é muito gelado, muito seco e com muitas dificuldades, porque não tem como você plantar coisas no gelo, tipo, crescer trigo no gelo, né? Então, você tem um determinismo geográfico. Na verdade, não é um determinismo, você tem um aspecto geográfico. E não, o aspecto geográfico é que eles estão num lugar muito gelado e com muitas dificuldades, se a gente for pensar em relação de cultivo, enfim. Por justamente eles não conseguirem cultivarem, o corpo deles tem que se alimentar do quê? Do que tem disponível, que no caso é a carne. Tá? Então, a dieta inuit, ela é basicamente constituída de carne, né? E carne, eu coloquei aqui meio que no geral, mas não só isso, né? Quando a gente fala do nosso corpo, carne é uma parte dele. Então, por exemplo, essas bainhas fofinhas que a gente tem aqui, ó, essas pochetes sensuais, o que são? Gordura. Então, os inuites, além de morar num lugar muito gelado, uma coisa que ajuda eles a passar por esses períodos é justamente os animais, né, que eles têm contato. No gelo, a gente normalmente... A gente nada, porque a gente não vive lá, mas assim, pensa que você estivesse lá. O gelo quando a gente fala sobre animais que vivem lá, urso polar, pinguim, baleias, enfim, a gente tá falando de animais que tem muita, gordurinha, que tem o quê? Muito lipídio, que vocês estão vendo com a Pri. Porque o lipídio, ele forma uma camada protetora e protetora térmica. Então, eles justamente ajudam você também a sentir menos frio. Então, o lipídio faz parte da dieta deles. E assim como a carne mesmo, carne, né? Enfim, órgãos e tudo que tem ali dentro de um animal. Porque para eles tudo é aproveitado. E principalmente, eles veem a natureza como... não essa questão de, tipo, vou pegar a maior quantidade de coisas que eu conseguir. É o que eu preciso para viver. Então, se a gente fosse pensar que eles estariam determinados, né? Morar no gelo não dá. Você vai morrer morando no gelo. Isso é um determinismo. E isso não existe. Eles vivem no gelo até hoje. E muito bem, né? É claro, essa sociedade mudou do que era há, sei lá, 100 anos atrás, mas eles continuam mantendo suas tradições. Então, a dieta deles continua sendo com base em carne e gordura, né? E principalmente desses animais. Uma curiosidade é que a caça de urso polar é proibida, mas para os inuites, eles têm uma licença especial, que eu posso estar errada, mas são 20 ou 30 ursos polares por ano que eles podem, né, caçar para poder manter a cultura viva, porque justamente eles não estão matando de maneira predatória, tipo, matando, tipo, loucamente, como se não houvesse um amanhã. É algo que, vamos dizer, não desequilibra, né, a natureza. E por último, vou até para cá, né, com licença, a gente tem o fato que eles são caçadores ou nômades. Então, o fato de que justamente é muito gelado, o mar gela e você tem que ficar buscando esses animais, faz com que essa população seja nômade. Então, o que isso significa? Que eles mudam de lugar para lugar em busca do alimento e, principalmente, eles são caçadores. E aí, quando você fala assim, mas é por causa do determinismo de onde eles moram. Não, eles continuam sendo caçadores. A parte da caça é algo tão importante para a cultura inuit que eles continuam até hoje. Claro, em outros formatos. Muitos deles hoje caçam com outras ferramentas. Ninguém tá dizendo que precisa se manter, né, exatamente como era, mas eles mantiveram sua cultura. Eles continuam caçando seus próprios alimentos, né, sempre que possível, e muitos deles começaram a trabalhar, por exemplo, com pesca, né, uma atividade que eles já desenvolviam há muito tempo, tá? Aqui a gente trouxe também pra vocês umas imagens. Uma coisa também que eu achei super fofinha dos inuits, eu sei que é meio tosco, né, falar de fofinho, mas é muito fofinho, é o fato de que eles sempre andam acompanhados com os seus animais, né, que no caso são lobos huskies aí, né, que a gente chama de huskies. Então, que são cachorros da neve, tá? Então, eles, vamos dizer, biologicamente, eles são preparados para esse ambiente e eles vivem ali em unidade com os inuites. E mesmo hoje, que eles se sedentarizaram, o que significa? Que eles vivem hoje em cidades, em comunidades, eles não precisam ficar saindo, né, viver uma vida mais nômade, esses animais continuam acompanhando eles, né? Esses animais ainda têm uma ligação muito forte culturalmente com eles. Aqui, ficou meio
Estranho, mas dá pra entender. Aqui a gente tem a Groenlândia, o norte aqui da América do Norte, tá? Que é mais ou menos onde eles ficam, né? Onde tem a população inuit. Aqui a gente tem essa imagem, essas duas imagens é de um documentário que chama Nanuq, que tá no final da aula, que sempre tem aquele slide de orientação para os alunos. Eu coloquei para vocês ali esse documentário, vale muito a pena ver. Ele tá em inglês, acho que você consegue com legenda, mas mesmo se você não conseguir, vale super a pena só pelas imagens, né, que tem ali. Então aqui eles construindo os iglus, né, que, cara, assistam, é muito maravilhoso. Imagina, há anos atrás, o nível de inteligência, sei lá, de maravilhosidade que eram essas pessoas fazerem casas de gelo para se manterem aquecidas e conseguirem colocar uma fogueira lá dentro, mas controlar o suficiente para que ela não derretesse o iglu. Enfim, é muito maravilhoso e eu super recomendo vocês a terem esse contato com outras culturas e descobrir o quanto as pessoas podem ser apenas maravilhosas e incríveis, né? E aqui a gente tem eles também, né, pescando. E um detalhe é que justamente pelo ambiente hostil, esses barcos aqui, eles são cobertos com pele de foca ou de baleia que eles esticam, porque por elas serem impermeáveis, eles conseguem, já que eles não têm tanto acesso, por exemplo, à madeira tão facilmente como a gente tem aqui o ano inteiro, né? Então, entendem como o fato de que a gente dizer que essas pessoas, elas estão determinadas pelo frio, elas estão determinadas pela, vamos dizer, dificuldade de conseguir alimento e que elas não iam conseguir prosperar, e que isso não fez sentido, porque justamente o fato de que nós somos seres humanos, a gente tem poder de planejamento, a abstração, entre outras tantas coisas que a gente tem, faz com que a gente não possa ser determinado, porque existem muitas coisas e muitas possibilidades do que pode acontecer comigo e do que eu posso criar. Então o determinismo, ele não faz esse sentido todo, né? Para comparar, a gente trouxe o Japão. O Japão, ele fica num círculo de fogo, que na verdade é uma junção de placas tectônicas, o que faz com que o Japão tenha muitos terremotos, tá? E o Japão é uma ilha, um arquipélago, né? Tem várias ilhazinhas ali perto. E o Japão é uma ilha com muitos terremotos, né? E quando a gente fala uma ilha, é importante dizer que é uma ilha pequena, tá? Porque nesse ponto vai fazer diferença. A base alimentar deles é o cultivo e a pesca. Então, quando a gente fala sobre os japoneses, eles não têm muito costume de comer carnes muito gordas, muito... por exemplo, comer muita comida industrializada. Por quê? Eles vêm de uma cultura muito grande de comer coisas que eles mesmos cultivam. O Japão, na verdade, tem um solo muito rico e muito maravilhoso. Tanto que tem certas coisas que só nascem lá. A água japonesa é incrível, né? Eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque, obviamente, eu não tenho esse know-how todo, mas vocês podem ver com o professor Antônio, né? Todos esses detalhezinhos aí de como esses solos, né? E esses lugares são formados. E a outra coisa que tem de diferente é que eles são cultivadores sedentários. Então, eles não precisavam ficar indo de um lado para o outro para buscar comida, né? Eles já tinham ali um lugar que permitia a eles ter essa vida, né? De poder se estabelecer. Só que o desafio no Japão, ao contrário dos inuites, em que eles tinham muita terra, mas muitas vezes os recursos não estavam muito fáceis, o Japão é o exato oposto. Você até tem muitos recursos, mas você tem um espaço bem pequeno. O que limita certas coisas, se a gente for pensar, não limitantes de impossibilidades, mas que assim, hoje a gente fala, por exemplo, no Brasil, a gente tem estados que tem, tipo, uma quantidade absurda de pecuária. E eu falo quantidade absurda porque são números altos, né? De pecuária, porque a gente tem muito espaço para que isso aconteça. O Japão não tem como, por exemplo, desprender um espaço absurdo para a pecuária, por exemplo, para sustentar o mundo inteiro com base na pecuária. Porque isso exige muito espaço físico, o que não necessariamente eles vão conseguir ter. Tem produção de carne? Tem. Um dos bifes mais caros do mundo é produzido no Japão, né? Que é o bife de Wagyu, que são, enfim... Pesquise na internet, fica aí uma dica para você pesquisar, tá?
Então a gente tem essa questão, justamente por ser uma ilha, a alimentação deles vai ser muito baseada em peixes, né? Na verdade, não só peixes, mas em frutos do mar no geral, e com o cultivo. Então aqui a gente tem alguns exemplos. O Japão, ele tem aqui, ó, o Círculo de Fogo. O Japão tá aqui, ó. Tá vendo que tem umas ilhas? Eu não sei se eu tô rabiscando errado porque tá meio zoado, mas enfim. Vamos ver, tá aqui. Tá vendo que tem um monte de placa tectônica que tá se batendo? É por isso que você tem ali um monte de terremoto. Ele também tem muitas montanhas, tá? E aí você fala, pô, montanha dá uma dificuldade. Mas não existe dificuldade que o homem não resolva. O homem enquanto espécie, ser humano, né? Então, o que a gente tem aqui? Isso daqui são plantações de arroz. O arroz, ele precisa de áreas alagadas, né? Não durante todo o processo, mas uma parte dele. E isso faz com que eles consigam criar esses bancos, né, para cultivo. E como eles têm muito recurso hídrico, eles têm bastante água lá, eles conseguem fazer essa plantação de arroz, o que faz também com que o arroz seja uma base da alimentação deles, porque justamente o clima, o lugar favorece muito esses plantios. E por eles terem terremotos, eles também se adaptaram. Porque você pode falar, como eu vou construir uma casa no terremoto? Como eu vou construir? A casa vai cair na minha cabeça, vai ser um caos. O que eu faço? Há milênios, os japoneses arrumaram, né, soluções para isso. Por exemplo, quando a gente fala que no Japão as casas são feitas de papel, né, é porque muitas delas têm uma estrutura muito maleável. Porque quando tem um terremoto, se você pega o que é fixo, tipo, ó, essa parede é fixa. Se ela tremer, ela vai quebrar. Porque ela tá muito fixa e num suporte. Essa mesa agora tem rodinhas. Que a gente é futuro. Por ela ter rodinhas, se isso aqui tivesse um terremoto, por ela conseguir se mexer e justamente não ser impactada, porque ela consegue se adaptar um pouquinho, né? Não quer dizer que ela não vá quebrar se for um terremoto muito grande. Mas isso significa que ela se adapta um pouco melhor. Porque, ó, ela mexe, ela vai se adaptando ao movimento que tá acontecendo. E isso é uma solução que o Japão arrumou. Hoje, quando a gente pensa em casas de alvenaria no Japão, todas elas têm uma estrutura muito específica para aguentar esses tipos de terremoto, né? Antigamente, essa era uma solução, por mais que hoje eles ainda usem muito essa construção, que é muito bonita e muito característica da cultura dele. Mas hoje, até quando você fala em prédios, em arranha-céus, eles são ali, tem umas ninjas lá, os ninjas arquitetônicos que fazem os negócios ficar topzera e justamente não cair na sua cabeça enquanto tá tendo um terremoto. Então, quando trazendo um pouquinho, né, dessas culturas, e eu gostaria muito que vocês pudessem dedicar um tempo para conhecer um pouco melhor, para se aprofundar, porque elas são muito ricas. Na verdade, eu acho que a gente poderia fazer várias aulas sobre cada uma delas, porque é apenas maravilhoso. Mas o que eu tô tentando trazer para vocês aqui é que vocês observem que, se a gente for pensar, cara, por que a gente... É impossível viver num lugar onde você tem terremoto o tempo inteiro. Principalmente você construir prédios. Você sair, tipo... Hoje, por exemplo, você é uma das nações mais tecnológicas do mundo e você tá num lugar onde tá tendo terremoto. Ou os inuites, tipo, você não vai conseguir sobreviver no gelo. Então, essas questões que a gente coloca de determinismo, né, de dizer que as pessoas, por causa de como elas nasceram, do lugar onde elas nasceram, enfim, por todos esses motivos, a gente crê que isso determina a nossa vida, a gente tá se enganando, muitas vezes, né, como enganando as outras pessoas, porque não existe nada na nossa vida que determine quem a gente vai ser, né. A gente tem influências, obviamente. No Japão, a alimentação deles vai ser baseada em aquilo que eles têm ao redor. Mas, ao mesmo tempo, é aperfeiçoada por eles para que isso faça com que eles vivam uma vida muito boa e seja um dos lugares com maior longevidade do mundo. Os inuites, né, por mais que as pessoas diziam que eles iriam tá muito frio, eles não vão sobreviver, não vai dar certo. Eles fizeram com que a cultura deles sobrevivesse até hoje e de uma maneira maravilhosa continuam aí mostrando pra gente que não importa o que o mundo tem a jogar pra gente. Nada determina quem a gente é. As coisas ajudam, né? O fato de eu morar no Brasil vai fazer com que eu fale português, mas não vai me impedir de aprender outras línguas, né? O fato de que eu tenho meus problemas de saúde podem muitas vezes fazer com que eu pense ou tenha que buscar outras soluções para realizar atividades cotidianas. Mas isso não significa que eu sou incapaz de realizar elas. E não é porque eu nasci no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo que eu tô determinada a ser alguém. Ao contrário,
tudo que eu vivi na minha vida, as pessoas que eu conheci, as culturas que eu tive contato, vão me ajudar a ser um todo. Porque não existe um aspecto que determina quem você é. Você é uma junção de todas as coisas. Você é uma junção das pessoas que você conheceu, do lugar que você nasceu, das coisas que te foram ofertadas. A gente não é determinado por uma coisa só. A gente, na verdade, é um grande quebra-cabeça de coisas maravilhosas que fazem justamente a gente ser assim, ó, chuchuzinho. Então, nosso tempo tá acabando. Não esqueçam da atividade no final, né? Tem uma sugestão bem legal e uns vídeos que eu coloquei aí pra te ajudar nos seus estudos. Não esqueça de avaliar nossa aula, seu feedback é sempre muito importante pra gente continuar melhorando. E eu espero te ver aí nas nossas próximas aulas. Então, até a próxima!